senhora vereadora, senhores vereadores, aos funcionários dessa casa, população presente, a todos que nos assistem e nos acompanham pelas redes sociais. Boa noite. Primeira reunião ordinária da Câmara Municipal de Desterro do Melo, em 3 de fevereiro de 2026. Sob as bênçãos de Deus e em nome de todo o povo melense, declaro aberta a primeira reunião ordinária do ano de 2026. De pé, ouviremos a execução do hino nacional. Senhores vereadores, vereadora, antes da gente iniciar, passar para as matérias, eu quero dar boa-vinda a todos os senhores, a senhora, a todos os funcionários, quem nos assiste pelas redes sociais, que a gente possa, nesse ano, fazer o mesmo trabalho, ou melhor, que nós fizemos no ano passado, com o intuito, com a mesma garra, assim, com o mesmo entendimento entre nós, vereadores, que, graças a Deus, tivemos o 2025, fechamos com positivo. Graças a Deus, correu tudo bem, cada um fazendo o seu trabalho, cada um respeitando um outro. É isso que eu espero, é isso que eu quero, é isso que a gente deseja, para que a gente possa chegar no final do ano e poder fazer aquela confraternização que nós fizemos no ano passado. Todo mundo
com um bom entendimento e fechar o ano assim, da melhor maneira possível. Eu quero só passar duas informações para os senhores. O CAC teve 5.173 atendimentos esse ano de 2025. CRLV, IPVA, Xerox, CEMIG, boletos, impressão, diversos, atendimento ao UAI e GOV. Nós tivemos 5.173 atendimentos nesse ano de 2025. Graças a Deus, esse ano nós iniciamos assim, com mais tranquilidade em relação ao ano passado, que nós tivemos aquele desvio, aquela verba de 220 mil, que não foi desagradável para todo mundo, e nós assim, tivemos um trabalhozinho para recuperar, e assim, a gente ouvia muita coisa, e graças a Deus nós recuperamos. Então, quero informar os senhores que nós repassamos aos cofres públicos desse município, no final de dezembro de 2025, nós repassamos R$310 mil. Então, todos nós, é um trabalho nosso, então não é dessa presidência, não é dessa mesa, é de todos os vereadores. É o entendimento que a gente sempre teve aqui e é o que eu quero que nós continuamos tendo em 2026. Muito obrigado. Ordem do dia. Primeira parte. Determino a leitura das matérias constantes na ordem do dia, saber. Ofício número 277 de 2025, recebido do Executivo Municipal, que encaminha leis ordinárias número 980, 991, 992 de 2025. Determina ao primeiro secretário que faça a leitura do ofício. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, funcionários desta casa, aos da plateia, hoje João Paulo, esqueci seu nome, Lavínia, seja bem-vinda, viu, Lavínia? A todos que nos acompanham de suas casas, boa noite. Ofício número 277 de 2025, do Gabinete do Prefeito para a Câmara Municipal. Assunto: encaminhamento faz. Data 19 de dezembro de 2025. Senhor presidente, com meus cordiais cumprimentos, encaminho a Vossa Excelência as leis ordinárias número 980 de 2025, que dispõe sobre o plano plurianual do município de Desterro do Melo para o período de 2026 a 2029, número 981 de 2025, que estima a receita e fixa a despesa do município de Desterro do Melo para o exercício de 2026, número 982 de 2025, que altera anexo de metas fiscais e anexo de riscos. Sem mais para o momento, renovo-lhes os protestos do mais elevado apreço e estima. Subscrevo cordialmente Edmar Coelho da Silva, prefeito municipal. Ofício número 278 de 2025, recebido do Executivo Municipal, que encaminha leis ordinárias número 983, 984 e 985 de 2025. Determina ao primeiro secretário que faça a leitura do ofício. Ofício número 278 de 2025, Gabinete do Prefeito para a Câmara Municipal. Encaminhamento faz de 23 de dezembro de 2025. Senhor presidente, com meus cordiais cumprimentos, encaminho a Vossa Excelência as leis ordinárias número 983 de 2025, que autoriza o Poder Executivo Municipal a transferir recursos financeiros e a firmar termo de fomento e colaboração com o Atlético Clube, nos termos da Lei Federal número 13.019/2014, para implantação e desenvolvimento de políticas públicas de incentivo e formação esportiva, número 984/2025, que dá nome ao logradouro público na forma que menciona e contém outras providências, número 985/2025, que autoriza a concessão de cestas de Natal aos servidores públicos municipais e dá outras providências. Sem mais para o momento, renovo-lhe os protestos do mais elevado apreço e estima. Subscrevo-me. Cordialmente, Edmar Coelho da Silva, prefeito municipal. Portaria número 2 de 2026, que estabelece a agenda das reuniões do ano de 2026,
Determina o primeiro secretário que faça a leitura da portaria. Portaria número 02/2026. O Poder Legislativo estabelece a agenda de reuniões ordinárias do ano de 2026 e dá outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Desterro do Melo, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica Municipal e o regimento interno deste Poder Legislativo, tendo em vista a necessidade de se estabelecer o cronograma de reuniões ordinárias para o ano de 2026, resolve. Artigo 1º. As reuniões ordinárias do Poder Legislativo Municipal de Desterro do Melo, Estado de Minas Gerais, relativas ao exercício 2026, realizar-se-ão nos dias e horários informados nos anexos 1 e 2 desta portaria, observadas as disposições regimentais. Artigo 2º. A Secretaria da Câmara deverá cientificar a todos os integrantes do corpo legislativo acerca do conteúdo desta portaria, ficando os vereadores e vereadora previamente convocados. Artigo 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. Desterro do Melo, 5 de janeiro de 2026. Luiz Henrique de Castro, vereador presidente. Ofício número 01/2026, recebido do vereador Paulo Anjo, que encaminha projeto de resolução número 01/2026, que concede título de cidadão honorário a Matheus Dias Martins. Determina o primeiro secretário que faça a leitura do ofício. Ofício número 01/2026, assunto: Protocolo de Projeto de Cidadão Honorário, data 3 de fevereiro de 2026. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, Luiz Henrique de Castro, o vereador da Câmara Municipal de Desterro do Melo, Estado de Minas Gerais, Paulo Ângelo Lopes da Silva, no uso de suas atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica do Município e o regimento interno deste Poder Legislativo, considerando os termos do artigo 135, inciso 1º, e artigo 136, inciso 9 do regimento interno, encaminho projeto de resolução para concessão de título de cidadão honorário para Dr. Matheus Dias Martins, médico de notório mérito, reconhecida competência profissional e relevantes serviços prestados à saúde e ao bem-estar da população. Com estimas de apreço e consideração, subscrevo-me. Desterro do Melo, 3 de fevereiro de 2026, Paulo Ângelo Lopes da Silva, vereador. Deste modo, o encaminho para a comissão especial a ser nomeada, com a composição dos seguintes vereadores: José Coelho, Celso Simões e Gláucia. Ofício número 17 de 2026, recebido do Executivo Municipal, que solicita a devolução do projeto de lei número 29 de 2025, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder incentivo financeiro para pagamento de aluguel para a instalação da empresa Ognos Confecções Limitadas, como política pública de fomento e promoção de emprego e renda e da outras providências. Determino ao primeiro secretário que faça a leitura do ofício. Ofício número 017, 2026, do Gabinete do Prefeito, Câmara Municipal. Assunto: solicitação faz 3 de janeiro de 2026. Excelentíssimo senhor presidente, com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, nos termos do artigo 176 do regimento interno desta Casa, solicitar a devolução do projeto de lei número 29 de 2025, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder incentivo financeiro para pagamento de aluguel para a instalação da empresa Ognos Confecções Limitada, como política pública de fomento e promoção de emprego e renda e da outras providências, a este gabinete para adequações necessárias. Sem mais, para o momento, renovo protestos de consideração e apreço. Edmar Coelho da Silva, Prefeito Municipal. Requerimento 01 para o uso da tribuna, da vereadora Gláucia Cristina do Carmo Xisto. Determina o primeiro secretário que faça a leitura. Requerimento para uso da tribuna, número 001/2026. Desterro do Melo, 3 de fevereiro de 2026. Excelentíssimo senhor presidente Luiz Henrique de Castro,
venho respeitosamente requerer a Vossa Excelência minha inscrição para uso da tribuna durante a primeira reunião ordinária a ser realizada nesta presente data, às 18 horas, desta Egrégia Casa de Leis, conforme artigo 100 do Regimento Interno desta Casa. O tema a ser abordado será manifestação de pesar. Gláucia Cristina do Carmo Xisto, vereadora. Concedo o uso da tribuna à oradora inscrita, vereadora Gláucia Cristina do Carmo Xisto. Senhor presidente, colegas vereadores, servidores dessa casa, população que nos acompanha, boa noite. Inicio este novo ano legislativo desejando boas-vindas a todos, que seja um período de muito trabalho, diálogo e compromisso com o bem comum. Cada reunião que realizamos aqui representa a confiança que a população depositou em nós, e é com responsabilidade, respeito e união que devemos conduzir nossos debates e decisões. Subo hoje a essa tribuna com o coração entristecido. Nosso município vive um momento de dor coletiva diante da perda de duas jovens, Renata e Reginalda, em tão pouco tempo, vítimas de uma doença tão dura. Como vereadora e como enfermeira, não poderia deixar de registrar publicamente nossa comoção e nosso respeito. As duas famílias enlutadas, deixo em nome dessa casa e de toda a comunidade meu abraço mais sincero. Sabemos que não existem palavras capazes de aliviar uma dor como essa. O que podemos oferecer é solidariedade, presença e união. Que vocês encontrem força no amor que construíram e nas lembranças que jamais apagarão. Essas perdas também nos chamam a reflexão. Elas nos lembram a fragilidade da vida e da importância de cuidarmos um dos outros. É o momento de reforçar a nossa população que a prevenção e o diagnóstico precoce salvam vidas. Precisamos fortalecer a cultura do cuidado. Procurar a unidade de saúde não é apenas tratar doença, é prevenir, orientar e proteger o futuro. A prevenção não é um detalhe, é uma política pública e um dever coletivo. Procure a unidade de saúde, mantenha seus exames em dia, observe os sinais do seu corpo e não adie um cuidado. Informação e acompanhamento profissional são ferramentas de proteção para nossas famílias e, principalmente, para a nossa juventude. Que essa dor se transforme em conscientização e responsabilidade. Como vereadora, reafirmo meu compromisso de trabalhar para fortalecer as ações de saúde, prevenção e acolhimento em nosso município. Precisamos transformar um luto em um propósito, cuidar melhor da vida. Que Deus conforte cada coração enlutado e traga paz à nossa comunidade. Sigamos unidos com empatia, fé e esperança. Muito obrigada e boa noite. Passaremos agora para a segunda parte. Indicação número 01/2026, de autoria do vereador Fábio Júnior, que indica regulamentação de trânsito. Determina o primeiro secretário que faça a leitura da indicação. Câmara Municipal de Desterro do Melo, gabinete do vereador Fabinho. Indicação número 01/2026, vereador Fábio Júnior dos Santos. Indica o excelentíssimo prefeito do município de Desterro do Melo regulamentação de trânsito. Justificativa. Considerando que este vereador tem acompanhado os problemas no trânsito de veículos no município, recebendo diversas reclamações de moradores quanto ao ordenamento e regulamentação de estacionamento, principalmente na Praça Carlos Jaime e ruas próximas. Fica indicado por estas considerações que a administração regulamente a proibição de estacionar de um lado entre o comércio Única Veterinária e o Clube Quiriçana,
mantendo-se a permissão de carga e descarga para esses comércios. A medida visa a melhoria do tráfego de veículos e segurança de pedestres no local, mantendo-se a permissão de estacionamento somente de um lado da via. Desterro do Melo, 3 de fevereiro de 2026, Fábio Júnior dos Santos, vereador. Coloco em discussão única a indicação número 01/2026. Está em primeira discussão. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores pares vereadores, os funcionários da casa aí, as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, e hoje a plateia aqui, filha da Glaucia, João Paulo, parabéns, venha mais vezes, viu? Precisamos aí sempre da juventude aí acompanhando, principalmente, muito bacana, né, Glaucia? Ter um filho acompanhando a gente aí numa reunião. Senhor presidente, primeiramente, elogiar a conduta de Vossa Excelência, da mesa diretora, em relação às boas-vindas aí aos trabalhos, né, de plenário desse ano. A gente sempre fala que o vereador, na verdade, não para de trabalhar, né? Eu, pelo menos, trabalhei muito, tenho certeza que os senhores também aí no mês de janeiro, em dezembro, mas as sessões plenárias têm esse recesso, né, de acordo com o regimento. Então, inicia-se hoje aí o ano legislativo, né? Não o trabalho do vereador, que não para realmente aí. Pois bem, a indicação já é uma demanda até do ano passado. O local, nós somos procurados aí por alguns moradores, né? E nessas conversas, procurando uma solução, né? O que pode ser feito ali. Às vezes a gente consegue uma equalização, digamos assim, em relação ao trânsito ali. Eu vou dar um exemplo simples. Às vezes procissão, quando tem, dia de domingo, aquele trecho ali, ele é extremamente complicado, porque os veículos que vêm da parte de baixo ali, chegam no quebra-molas, se tiver estacionado dos dois lados, não desce, se tiver um caminhão descendo, também não passa. E vira um verdadeiro nó. Eu acho que é o único local do município aqui que tem esse problema de dar um nó no trânsito, né? E, logicamente, que o pessoal precisa ali da regulamentação de ter a carga e descarga, né? O senhor Geraldo tem o comércio dele ali, então muita carreta para ali. Então, uma solução que alguns moradores falaram é que, de repente, se proibisse o estacionamento de um lado, né, e mantivesse o estacionamento do outro lado, para tentar evitar, principalmente esses horários de pico, de ônibus, né, da escola. E aí a regulamentação, por exemplo, isso às vezes é até muito comum, você pode ter proibição de estacionamento em determinados horários, né, principalmente em relação a essa parte dos finais de semana, quando se tem alguma festa, ou quando se tem aí o horário da saída e entrada da escola. Então, uma solução, a gente vê o problema, indica a prefeitura e aguarda, né, para que seja tomada realmente alguma providência. Muito obrigado. Coloco em votação única a indicação número 01/2026. Vereadora e vereador, se estiver de acordo, permaneçam como se encontram. Indicação aprovada por unanimidade. Pedido de informação número 01/2026, de autoria do vereador Fábio Júnior, referente à implementação da Lei de Acesso à Informação. Determina o primeiro secretário que faça a leitura do pedido de requerimento de informação. Requerimento número 01/2026, pedido de informação número 01/2026. Assunto para protocolo e encaminhamento de vereador Fábio Júnior dos Santos para a mesa diretora da Câmara de Desterro do Melo, Estado de Minas Gerais. Excelentíssimo senhor presidente Luiz Henrique de Castro. Desterro do Melo, 3 de fevereiro de 2026. Considerando os termos do artigo 168, incisos 16º, que trata de informações às autoridades municipais por intermédio ao prefeito, considerando que o requerimento está sujeito à deliberação do plenário, considerando os termos da Lei de Acesso à Informação
12.527 de 2011. Inicialmente, informar ao Executivo que tramita perante a Procuradoria de Justiça do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais a Recomendação 01/2025, amplamente divulgada pela AMM e encaminhada a todos os prefeitos do Estado, para que 1. Impreterivelmente, até a data de 1º de fevereiro de 2026, implemente o sistema de rastreabilidade e transparência das emendas parlamentares determinadas nos autos da ADPF 854, julgada pelo STF. Implemente o portal Transparência, plataforma ou sistema semelhante com as informações específicas de cada emenda parlamentar, inclusive as emendas PIX, possibilitando o rastreamento e identificação de destinação dos recursos e execução do plano de trabalho. 3. A regulamentação da Lei Complementar Federal 210/2024, que dispõe sobre a proposição e execução das emendas parlamentares da Lei Orçamentária. 4. A elaboração de plano de trabalho como medida no aperfeiçoamento e rastreabilidade no monitoramento da execução de emendas parlamentares. Neste sentido, requer informações do Executivo Municipal sobre a implementação obrigatória das medidas, quais ações já foram tomadas ou estão em curso, especificando qual será a página de acesso público para acompanhamento das emendas, alertando que o Ministério Público de Contas irá deflagrar procedimento investigativo por infração à ordem orçamentária e financeira em desfavor dos prefeitos que se mantiverem inertes na transparência dos recursos das emendas. Informa ainda que, em observância aos princípios da economicidade e eficiência, eventual resposta poderá ser disponibilizada por meio digital através do e-mail do requerente, fabiojunior.adv13@gmail.com, salientando que a ausência de resposta importa em negligência administrativa capaz de ensejar procedimento por desrespeito ao regimento interno e lei orgânica do município. Fábio Júnior dos Santos, vereador. Coloco em discussão única o pedido de informação número 01/2002. Está em discussão. Senhor presidente, pela ordem, a palavra principal desse requerimento se chama transparência. E o que acabou acontecendo aí? Nós, principalmente nesses últimos 3, 4 anos, tivemos uma palavra que circulou muito aí nos jornais, né, que era o tal do orçamento secreto na União. A palavra secreto ela já não bate bem com a administração pública, né, porque ela foge dessa regra de transparência. Então, o STF, agora em 2025, né, julgou uma ação, através do ministro Flávio Dino, que acabou, né, com essa questão da falta de transparência das emendas PIX. Isso vocês vão entender que nós vamos chegar até na parte das nossas emendas aqui também da Câmara. O que acontecia? A situação estava tão grave, para vocês terem ideia, que uma emenda PIX, ela vinha para a prefeitura e alguns prefeitos, alguns municípios aí conseguiam sacar essa emenda PIX no caixa, em dinheiro vivo, e depois não demonstrava realmente a destinação. Então, estava uma verdadeira farra, né, a respeito dessas emendas. Então, realmente veio essa decisão do STF, a União regulamentou, né, isso agora o ano passado, no finalzinho, e aí os tribunais de contas dos estados aí têm encaminhado essa recomendação aí para que os municípios criem portais específicos ou se adequem aí a um portal criado pelo próprio Tribunal de Contas, né, para dar transparência a todas essas emendas que chegam. Só que isso foi regulamentado a nível federal, as emendas a nível estadual e também as emendas a nível municipal. Eu não sei se Vossa Excelência recebeu também a recomendação, mas isso inclusive vem para as próprias câmaras também, né, manterem o portal da transparência das emendas, qualquer que seja emenda PIX, ou seja, qualquer emenda até na esfera municipal,
para poder atender essa recomendação do Ministério Público. A gente sabe que o prazo foi muito curto, esse ofício chegou agora em janeiro, né? E estão aí verdadeiramente pressionando as administrações a darem cumprimento para isso. Então, a função nossa aqui é justamente isso. O que é a intenção tanto do requerimento, quando o projeto de lei, que a gente fala daqui a pouco, é alertar a administração, né, primeiro, pela gravidade da falta de cumprimento, porque o Tribunal de Contas coloca lá, né, que eles vão deflagrar um procedimento aí por infração à ordem orçamentária, né, é um tipo de crime até muito grave, então, né, fica até a questão da própria Câmara de atender a recomendação do Tribunal de Contas e de organizar esse portal aí. Então, a intenção é justamente essa, trazer o alerta para a administração, né, em cumprimento a essa decisão. E aí, presidente, nós encaminhamos também um projeto de lei que regulamenta essa questão do funcionamento do portal e as informações que tem que ter, baseado aí na própria recomendação do Tribunal de Contas. Porque o que o tribunal fala? Que o município tem que regulamentar, que seja através de decreto, né, ou algum instrumento normativo nesse sentido aí, como que vai funcionar, né, e também pode ser proposto um projeto de lei aí que determina também o cumprimento, né, dessa decisão do STF, que foi o que nós fizemos, né. Houve um pequeno equívoco aqui em relação ao protocolo, mas nós encaminhamos, né. Eu peço, venha a Vossa Excelência aí para que o projeto seja distribuído, né, aproveitando essa reunião, até para aproveitar os trabalhos da comissão depois aí. Então, esse é o teor tanto do requerimento quanto do projeto de lei que nós encaminhamos aí. Buscar sempre, né, a transparência e o cumprimento aí, né, das ordens superiores. Muito obrigado. Coloco em votação única o pedido de informação número 01/2026. Vereadora e vereador, se estiver de acordo, permaneça como se encontra. Está aprovado. Pedido de informação número 02/2026, de autoria do vereador Fábio Júnior, referente às autorizações do CODEMA para corte e supressão de árvores no perímetro urbano. Determina o primeiro secretário que faça a leitura do requerimento. Requerimento 02/2026. Pedido de informação 02/2026. Assunto: para protocolo encaminhamento de vereador Fábio Júnior dos Santos para a mesa diretora da Câmara de Desterro do Melo, Minas Gerais. Excelentíssimo senhor presidente, Luiz Henrique de Castro, Desterro do Melo, 3 de fevereiro de 2026. Considerando os termos do artigo 168, inciso 16º, que trata de informações a autoridades municipais por intermédio do prefeito, considerando que o requerimento está sujeito à deliberação do plenário, considerando os termos da Lei de Acesso à Informação, número 12.527/2011, requerer informações do Executivo Municipal sobre as autorizações do CODEMA para corte e supressão de árvores no perímetro urbano do município no ano de 2025. Requisitar cópia de todas as atas de reuniões, resoluções de autorização para corte e supressão para entes públicos e privados. Requisitar ainda as medidas de compensação ambiental determinadas pelo CODEMA e ao cumprimento por parte da administração e particulares. Informa ainda que, em observância aos princípios da economicidade e eficiência, eventual resposta poderá ser disponibilizada por meio digital através do e-mail do requerente, salientando que a ausência de resposta importa em negligência administrativa capaz de ensejar procedimento por desrespeito ao regimento interno e à lei orgânica do município. Fábio Júnior dos Santos, vereador. Coloco em discussão única o pedido de informação número 02/2026. Está em discussão. Senhor presidente, pela ordem, como eu disse aqui, né, a gente não para de trabalhar porque é janeiro e em janeiro eu estive, né, resolvendo algumas questões na promotoria ambiental, e aí em conversa, né, com os assessores da promotoria ambiental, não era, né, tema da reunião ou do que a gente estava tratando lá, mas surgiu, né, o assunto sobre essa situação dos CODEMAs, né, não só aqui no município, mas de forma geral. E o que a promotoria tem cobrado muito dos municípios, né?
a regularidade do funcionamento realmente do CODEMA na autorização da supressão ou poda de árvores e principalmente os casos de recomposição, né, em que o CODEMA autoriza um corte de árvore e ao mesmo tempo ele determina que ou o particular que solicite ou a administração aí faça o plantio, né, de algumas outras árvores em local público ou em algum local aí de preservação para poder justamente recompor, né, o tal do reflorestamento aí. E eu até pesquisei no site, no Diário Oficial, eu não tenho encontrado as resoluções do CODEMA a respeito dessas situações aí que determinam, né, esses replantios ou o cumprimento em relação a isso, o que pode ensejar responsabilidade tanto para a administração quanto também para os membros do CODEMA. Então, a intenção aqui é justamente alertar, é o que a gente sempre fala aqui, a gente verifica onde que estão aí os possíveis problemas e cria esses alertas aí, né, para poder trabalhar de forma regular e evitar problemas futuros. Eu não sei quais os vereadores aqui que estão, né, no CODEMA, mas é uma atenção que tem que se ter, né, porque é uma exigência da lei federal, essas questões de recomposição, e a gente já tem notícia aí de CODEMAs, né, na região que estão respondendo judicialmente, né, pela ausência da cobrança dessas recomposições aí. Então fica o nosso alerta aí e o nosso pedido, né, para tentar contribuir aí o máximo possível. Muito obrigado. Coloco em votação única o pedido de informação número 02/2026. Vereadora e vereador, se estiver de acordo, permaneça como se encontra. Pedido de informação aprovado. Pedido de informação número 03/2026, de autoria do vereador Fábio Júnior, quanto ao funcionamento do Laboratório Municipal do mês de janeiro. Determino ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento. Requerimento 03/2026. Pedido de informação número 03/2026. Assunto: para protocolo e encaminhamento. Vereador Fábio Júnior dos Santos. Para a mesa diretora da Câmara de Desterro do Melo, Estado de Minas Gerais. Excelentíssimo senhor presidente Luiz Henrique de Castro, Desterro do Melo, 3 de fevereiro de 2026. Considerando os termos do artigo 68, inciso 16º, que trata de informações a autoridades municipais por intermédio do prefeito, considerando que o requerimento está sujeito à deliberação do plenário, considerando os termos da Lei de Acesso à Informação 12.527/2011, requerer informações quanto ao funcionamento do Laboratório Municipal no mês de janeiro de 2026, em que, considerando como serviço essencial, ficou inteiramente fechado sem atendimento à população, prejudicando especialmente idosos e crianças com dificuldades de deslocamento para outras cidades para a realização de exames simples. Requerer também o quantitativo de exames realizados no ano de 2025 pelo Laboratório Municipal. Quais exames laboratoriais são realizados pelo CISALV? Seja implementado no ano de 2026 medidas de substituição de funcionários necessários ao funcionamento permanente do laboratório, não deixando faltar o serviço essencial à população. Informo ainda que, em observância aos princípios da economicidade e eficiência, eventual resposta poderá ser disponibilizada por meio digital através do e-mail do requerente, salientando que a ausência de resposta importa em negligência administrativa capaz de ensejar procedimento por desrespeito ao regimento interno e à lei orgânica do município. Fábio Júnior dos Santos, vereador. Coloco em discussão único o pedido de informação número 03/2026. Está em discussão. Senhor presidente, bom, eu mantenho, né, meu posicionamento de as questões que estão certas e funcionam têm que ser elogiadas e parabenizadas, e as questões que dão errado, cumpre a nós, vereadores, acompanharmos e procurar, né, soluções aí. E uma questão que eu entendi grave durante esse período foi justamente o fechamento
do laboratório, né, integralmente do laboratório. Então, principalmente em relação a idosos, aí eu fui procurado por 3 idosos nesse período, né, perguntando, né, se eu sabia de alguma coisa ou por que o laboratório estava fechado, né. Eu fiz contato direto com o prefeito, mas não houve possibilidade de solução. Então é um serviço essencial. Todos os vereadores aqui fizeram indicações de emendas impositivas, né, da Câmara aí para o Cisalve, né, para essas questões de exames, de medicamento, né, e o município não pode realmente deixar, né, o laboratório fechado. Logicamente que o servidor, o responsável, né, é direito de férias, mas tem que se antever a isso e já deixar que seja um processo seletivo pronto para substituição de férias, não só do laboratório, mas de forma geral no município, né? Vamos imaginar que todos os médicos aí entrem de férias, aí, então quer dizer que a gente não vai ter substituição, não vai ter atendimento médico, então, ou seja, sempre tem que ter alguém ali, né, pensando no funcionamento integral desse serviço, né? Porque, como eu disse, às vezes exames que são simples, o deslocamento, né, às vezes da pessoa mais de idade para ir até Barbacena, apesar que tem um laboratório aqui também, mas não tinha sido tão divulgado, né, as pessoas não têm conhecimento do laboratório aqui ainda. Então, fica, né, o alerta, né, em relação ao requerimento aí para que no próximo ano, né, lá em janeiro de novo, em dezembro, quando os funcionários forem tirar férias, que possa ser contratado alguém aí para substituir e manter esse serviço aí que é tão essencial, né? Nós também havíamos feito aí em períodos passados indicações da Câmara aqui para compra de equipamentos, né, para poder aumentar, ampliar a quantidade de exames do laboratório, né? É um laboratório tradicional, né? Os funcionários aí de carreira antigos que trabalham lá, extremamente competentes, né? Então a gente precisa manter a história do laboratório e o funcionamento aí em período, o ano inteiro aí. Muito obrigado. Coloco em votação o único pedido de informação número 03/2026. Vereadores e vereadoras, se estiver de acordo, permaneça como se encontra. Pedido de informação aprovado. Ofício número 01/2026, do gabinete do vereador Fábio, a essa casa. Determina o primeiro secretário que faça a leitura do ofício. Ofício número 01/2026, gabinete do vereador Fabinho. Encaminha projeto de lei. Presidente da Câmara Legislativa de Esterro do Melo. Esterro do Melo, 3 de fevereiro de 2026. Excelentíssimo senhor presidente Luiz Henrique de Castro. Fábio Júnior dos Santos, vereador no exercício 2025-2028, nos termos do que dispõe a lei orgânica do município, encaminha a esta Egrégia Casa Legislativa o projeto de lei em anexo que dispõe sobre a publicação das emendas parlamentares impositivas no site oficial do município e da Câmara Legislativa de Esterro do Melo, para que seja colocado em votação nesta Casa de Leis na forma prevista no regimento interno. Aproveito o ensejo para renovar os protestos de elevada estima e respeito e consideração. Fábio Júnior dos Santos, vereador. Deste modo, encaminho para a Comissão de Legislação, Justiça e Finanças. Concedo o uso da palavra aberta por 5 minutos a cada vereador que queira fazer. Senhor presidente, brevemente, primeiramente agradecer a Vossa Excelência a distribuição do projeto. Bom, só trazer uma notícia aqui, começar o ano aí, não pode falar com o pé direito, né, o pé esquerdo e tal, mas vamos começar o ano com os 2 pés aí, então toda notícia boa aí, eu acho que tem que ser bem divulgada. O deputado Pinheirinho encaminhou aí, né, R$100 mil para a Escola Estadual Professor Jaime Calmeto, para a compra de materiais e equipamentos aí, então queria deixar registrado e agradecer publicamente aqui já na primeira reunião desse ano, né, deputado Pinheirinho aí,
atendendo aí, né, o vereador Paulinho, a vereadora Gláucia, né, e nós aí, encaminha essa importante, né, verba aí para poder comprar mobília, né, estrutura lá para escola estadual. E logicamente que virão outras, né, então fica aqui o registro desses R$100.000 aí que chegaram. Queria destacar também aqui e dar os parabéns, em especial pela sensibilidade da vereadora Gláucia, né, enquanto, principalmente, né, mulher representante aqui, vereadora, representante aí da questão justamente da saúde, né, e pela situação de consternação, logicamente, que o município todo vivenciou, um município pequeno, com pessoas sempre muito próximas, né, todo mundo é uma grande família no nosso município aí, então não poderia deixar aqui de destacar e dar os parabéns à senhora vereadora, né, pela sensibilidade aí nessa situação. Queria também que deixar, né, o pessoal saiu para a caminhada, a pé, né, está indo para Aparecida aí, então desejar aí que Deus os proteja na estrada, né, uma turma aí que está indo representar o município, né, nós temos as questões culturais, religiosas do município, que tem uma expressão muito grande, então estão indo aí a pé mais uma vez, né, através do Cláudio, do pessoal, para Aparecida, né, que levem o nosso nome aí, mais uma vez, né, do município de Desterro do Melo. Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite. Pela ordem do presidente, boa noite, senhores vereadores, vereadora, funcionário dessa casa, a coleguinha ali, o João Paulo. Eu só quero fazer um registro, que eu tinha umas coisas para protocolar hoje e não protocolei. Mas eu quero deixar registrado aqui para a próxima reunião, porque está acontecendo várias coisas. Lá no posto de saúde, nego abandonando o serviço para fazer aula de alta escola. Eles acham que a gente é vereador, a gente é palhaço aqui embaixo. E não é por aí que começa, não. Outras pessoas começam um serviço e não terminam, fazendo pelas metades. E eu acho que o povo melense precisa ser mais respeitado. Isso é a minha opinião. O resto a gente vai conversando depois, lá na frente. Muito obrigado, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Gostaria aqui de, né, parabenizar a vereadora Gláucia e estender também as nossas condolências, né, às famílias, né, das duas jovens que nos deixaram, né, recentemente. Foram duas perdas muito grandes, né, irreparáveis para a família, né, e um impacto muito forte, né, para toda a sociedade, para todos nós que convivemos, né, uma filha de um ex-servidor municipal, servidor estadual, esposa de um atual servidor, outra irmã de servidores, todas muito próximas, né, de todos nós. Fica aqui registrado também, né, nossas condolências, nossas considerações, né, enquanto vereadores também, enquanto representante público, né, lamentando a perca dessas duas jovens e seguindo o que a vereadora Gláucia disse, né, vamos, né, fazer disso aí um propósito, né, procurar se cuidar mais, procurar tentar cada vez mais a gente diagnosticar o quanto antes, porque infelizmente é uma doença muito terrível, mas que tem cura quando diagnosticada no início, né, a gente vê muitos casos de sucesso em tratamento. Outra coisa, senhor presidente, é parabenizar a administração, né, toda a equipe, né, na pessoa do prefeito, mas o prefeito não trabalha sozinho, né, é uma equipe, né, que começou nessa semana, deu a largada inicial, uma parceria, né, da Prefeitura Municipal com na verdade, uma empresa de jeans, né, a Ognos Jeans de Mercedes, que veio se instalar aqui, então a Prefeitura dando todo o apoio, incentivando para que gere empregos e, graças a Deus, já tem bastante pessoas treinadas, outras se capacitando, e eu acredito que vai ser um projeto
muito frutuoso, vai ser uma grande conquista para a nossa comunidade, para a nossa cidade, porque a gente vê, quando a gente vê lá pessoas jovens, né, meninas jovens, né, que a gente quase não via mais, a costura é coisa de mais velha, de senhora, né, e hoje não, você vê meninas novas lá querendo aprender, querendo trabalhar e querendo ganhar honestamente seu trabalho, né, o salário, querendo ganhar o seu dinheiro, e é o dinheiro que vai circular aqui na cidade. Então, parabéns ao prefeito, vamos incentivar, torcer que dê tudo certo, e se Deus quiser vai ser uma parceria de grande sucesso e vai ajudar muito a nossa comunidade. E no mais, agradecer pela parceria, mais um ano, estamos aí, se Deus quiser vamos fazer desse ano semelhante ao ano de 2025, que venham os debates, que venham as divergências, que venham os diferentes pontos de vista, mas que se mantenha o respeito, que se mantenha a lealdade, que se mantenha a mesma conduta, né? Parabenizando a conduta da presidência no comando dos trabalhos e de todos os colegas também, porque foram todos, pelo menos falo em relação a mim, muito respeitosos, e desejo que continue por mais este ano dessa forma. Muito obrigado, boa noite. Pela ordem, senhor presidente. Boa noite, colegas aqui da mesa presente, o João Paulo e a filha da nossa vereadora aqui, a Glaucia, e a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Então, como o vereador Fábio ali falou, em agradecimento ao deputado, né, e eu acho isso vantajoso, os vereadores que apoiam, cada um apoia um deputado que consiga mais emendas para o município. E desde então, eu já venho agradecer a deputada Nayara Rocha, que nunca teve um voto aqui no município, que mandou a emenda de R$550 mil a pedido meu, de quando eu trabalhei na Secretaria de Agricultura, que agora é que ela conseguiu atender, a aquisição de um trator e implementos, né, tudo para a gente dar uma assistência aos produtores rurais do município. Lembrando que o município nosso é um município muito voltado à agricultura e à pecuária, o que mantém isso. E também parabenizar o prefeito pela parceria com a empresa Ogras Lutinhas, igual o vereador Maninho falou. Até acompanhei na época o prefeito, fui lá na empresa, vi um pessoal muito sério. Até o prefeito me convidou, não pude vir ontem na apresentação ali, do início do trabalho. Mas é assim, o desenvolvimento, eu acho isso excelente. Na época apresentei um investidor que ele ia gerar em torno de 100 empregos aqui, só que ficava meio caro. Então, assim, até o prefeito ficou meio com medo de investir. Mas então é isso, desenvolvimento, e tomara que não só essa empresa, que a gente consiga mais, e os vereadores estão aqui para isso, para ajudar, e o desenvolvimento está aí. Quanto mais emprego gera, melhor é para a gente aqui no município, que não precisa, levando funcionário para a Rivela. É um bom projeto, mas a gente poderia estar economizando esse dinheiro que está pagando o transporte lá, e gerando emprego aqui. Então, os 15 mil lá, se eu não me engano, que está gastando com o ônibus, ele poderia ser investido em saúde, educação, infraestrutura. Então, assim, deixo meus parabéns e torço que Deus abençoe, que consiga mais investidor. Muito obrigado. Boa noite. Estando esgotadas as matérias dessa pauta, agradeço a presença de todos. Declaro encerrada essa reunião e convoco todo o plenário para a próxima reunião ordinária a realizar-se no dia 18 de fevereiro. Vai dar uma quarta-feira, viu? Porque no dia 17 é a nossa padroeira, dia 17, e tem o carnaval. E a nossa reunião vai acontecer no dia 18 de fevereiro, do dia 26, 2026, às 18 horas. Tenham todos uma boa noite e um forte abraço.